E a seleção brasileira, hein? Fez a pior eliminatória da sua história. E no vídeo de hoje você vai acompanhar o que os comentaristas André Rizek, Roger e Eric falaram sobre esse momento delicado da nossa seleção. A tal da hierarquia. Você olha, por Ancelotti, você sabe que tem um chefe. E ninguém vai me convencer de que é o Neymar. Foi sem o Casemiro, foi ontem, com o Ancelotti. Pois é. A gente tem fragmentos com jogadores que... Então, fica até o final para entender tudo o que tá rolando nessa fase complicada e descobrir se a análise dos comentaristas faz sentido ou se eles pegaram pesado demais. E claro, quero muito saber, vocês acham que a seleção vive apenas uma fase ruim ou realmente estamos diante da pior geração da nossa história? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Que o Brasil já fez em eliminatórias. É óbvio que o rosto central aqui não é responsável por isso, até porque os números dele, contra adversários mais fracos do que, por exemplo, aqueles que enfrentaram Dorival e Diniz, são bons na comparação com os antecessores. Mas o pacote todo deixou o Brasil na nada honrosa quinta posição, nada honrosa, atrás do Uruguai, da Colômbia, do Equador. Ah, mas é só um pontinho que o Equador somou a mais que a gente. Não, o Equador somou, na verdade, 4 pontos a mais que a gente. Para falar da pior campanha que o Brasil já fez em eliminatória. O Equador perdeu 3 pontos graças a uma punição e o Brasil termina a classificatória para o Mundial na 5ª posição. É a pior campanha da história. Estou numa expectativa que eu acho que a partir de agora a gente possa ter ou criar uma identidade, que o Ancelotti possa buscar esse caminho. Os testes eu acho que ficaram para trás. Eu acho que a partir de agora ele vai convocar aqueles que ele acha que tem convicção, que tem condições de ir para a Copa. Lógico, algum ajuste aqui ou ali, algumas incertezas. E eu acho que para mim a maior incerteza é a questão do meio-campo. A gente tem grandes atacantes, uma variedade enorme de atacantes, de altíssimo gabarito. A gente tem bons zagueiros, também de altíssimo gabarito, e para mim a gente tem problemas no meio-campo e nas laterais. Por mais que o Douglas tenha feito um bom jogo contra o Chile, a gente tem a Wesley e Vitinho e o Wanderson também, mas a gente não tem, né? Eu acho até que a solução pode ser o Militão por ali. Mas, para mim, a grande preocupação é o meio-campo, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu estou puxando sardinha por ter sido um meio-campista. Concordo. Que, aliás, foi o problema contra a Croácia, para mim. Sim, foi o problema contra a Argentina nos 4-1. Ganha esse jogo e perde esse jogo no meio-campo. E a gente não conseguiu encontrar nesse último ciclo alguém que tome conta desse setor. A gente não tem um Valverde, um De Jong, um Vitinha, um Toni Kroos, que já se apresentou, um Modric, um Rodri, esses caras que dominam o setor e ditam o ritmo de jogo. É para acelerar, acelera, para cadenciar, o campo da Argentina, cara. Busca-se as melhores soluções em espaços reduzidos. A gente não tem esse jogador. E ninguém vai me convencer de que é o Neymar. Ah, mas o Neymar O Neymar não, hoje não se encaixa nesse setor. Ele pode ser, e acredito que ele vai ser jogador convocado para fazer uma função mais de atacante. Que aí você pode e deve encontrar soluções para que ele não tenha uma recomposição tão intensa, você descanse ele nos momentos de pressão do adversário, nos momentos sem bola, mas acredito que a gente não conseguiu encontrar esse tipo de jogador. Temos bons jogadores, muito bons jogadores, mas o jogador de excelência para dominar o meio-campo a gente não tem e não encontrou. E nem o conjunto, né? Eu acho que nenhum dos 4 da Argentina. E nem sei se vai encontrar nesses 9 meses, que eu não consigo ter no radar alguém que consiga fazer essa função no... Paquetá? Então, é o que se aproxima mais disso. E a própria versatilidade dele ajuda. Por exemplo, ontem ele jogou de camisa 10, aberto pela direita em determinados momentos, para ajudar a recomposição, e terminou como o jogador mais recuado de meio campo. Mas eu também não acho... Ele pode contribuir, se a gente encontrasse um jogador desse nível, ele contribuiria muito. E ele subiria muito de nível também. Mas eu acho que esse é o nosso maior problema. Mas
Continuo Mas eu te confiando dizia que... nessa seleção. Claro que são ótimos jogadores da Argentina, mas nenhum deles individualmente, nossa, que jogador individualmente. Eu acho muito bom o Depô, acho o McAllister excelente, adoro o Enzo, Paredes também é muito bom. Mas esses 4 que formam o meio campo quando o Messi não tá, eles deram um baile no Brasil. Conjunto Ainda tem uma deles, Almada né? aí também, né? Ainda tem uma Amada. Deram um baile no Brasil. Mas a gente não tem o Enzo, desculpa. Não tem. Eu acho o Enzo Nem o Fernandes Depô, cracaço. nem o de bola. McAllister pra mim. Esse pra mim, né, é um desenho do que a gente poderia ter de um cara desse na seleção brasileira. E a gente não tem. Mas Tanto que a gente busca ainda esse encaixe. Quantos caras de meio campo a gente testou aí? Se a gente for buscar, André, João Gomes, Gerson, Bruno Guimarães, Andrés Pereira, Casimiro, e a gente vai fazendo esse giro e bota Sabe aí. que eu tenho aqui no meu computador, todos os jogadores já convocados nesse ciclo, já acho pra você. E temos... 74. Eu já acho pra você aqui. E são muitos e muitos. Jean Lucas ontem... Andrei, Vou pedir pra produção trazer isso. A gente exibiu ontem, né? Pedir pra produção trazer isso aqui. Todo mundo muito bom de bola. Tá? Mas A gente deu ontem. a excelência... Perfeito. Agora, você tocou num ponto, mais pra frente a gente pensa sobre isso. O Neymar não tá no meio, o Neymar tá no ataque. Bom, aí eu acho que fica ruim pro Neymar, hein? Porque Rafinha de um lado, Vinícius Júnior de outro. Se a gente jogar com centroavante, onde tem lugar pro Neymar? Rafinha de um lado, que eu acho que hoje são jogadores melhores que o Neymar para jogar pelos lados. Vini, Rafinha, e se tiver um centroavante, qual seria, se não for no meio campo, um espaço para o Neymar? Eric Faria, boa tarde a você, bem-vindo. Fala, Rizek, boa tarde. Roger, Serginho, boa tarde para todo mundo. Cara, assim, com exceção da Argentina, eu achei que essas eliminatórias elas foram de um nível muito baixo. E do Equador, de uma maneira não? geral, também foi baixo. Um monte de 0-0. Não, pro padrão do Equador foi uma boa eliminatória. Eu não acho. Assim, Não? acho que jogou meia boca também, vários jogos. Assim. Não, eu não gostei das eliminatórias. Eu acho que a gente já teve eliminatórias melhores. Achei o nível bem baixo aqui nessas eliminatórias. E acho que o Brasil brigou com o Gambá, voltou para casa fedorento. Ganhando ou perdendo, voltou para casa. Mas o formato também classifica 7, um monte de seleção ruim. E aí, pô, qualquer jeito que a gente jogar, a gente vai classificar nessas seleções. Mas eu as acho 6 primeiras. Mas beleza, Roger, mas aí eu acho que tem que jogar. A Argentina jogou. Eu acho que tem que jogar. E aí é por isso que eu acho que a gente se igualou na mediocridade. Como é que é? Brigamos com o Gambá e voltamos fedorento? Ganhando ou perdendo, quando você briga com o Gambá, você vai acontecer o quê? Você vai voltar para casa fedendo. Mesmo que você ganhe a briga. E foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil se classificou para a Copa, mas não jogou bem. Brigou com o Gambá. Se igualou na mediocridade. E acho que a questão do Ancelotti, ela precisa ser debatida. Eu volto a falar no fechamento de domingo, eu falei, acho que há uma empolgação pelo que pode ser. Porque, por enquanto, eu não acho que a seleção com o Ancelotti tenha mudado praticamente nada em relação ao que a gente vinha vendo nas eliminatórias. Praticamente nada. E se você tirar os 7 pontos que o Ancelotti conquistou, ainda assim o Brasil se classificaria para a Copa com 21 pontos. Só olhar a tabela. O Brasil ficaria na frente da Bolívia com 21 pontos. Iria para repescagem, né? Não, o Brasil se classificaria com 21 pontos. Então os 7 pontos porque do o Brasil... Exatamente. Perfeito. Você tira os 7 pontos que o Ancelotti conquistou, ainda assim o Brasil se classificaria. Para mostrar quão medíocre é essa eliminatória aqui, ou foi essa eliminatória aqui na América do Sul. Então eu acho que a gente tem que olhar para frente, como você falou. Acho que tudo isso que está acontecendo com o Ancelotti deveria ter acontecido em março de 23, porque isso parece um início de ciclo que ele está fazendo. Só que ele só vai ter 9 meses, não vai ter 3 anos, né? Então, graças à experiência dele, à competência dele, ele sabe que vai ter que encurtar caminhos até a Copa do Mundo, porque um trabalho de 3 anos ser feito em 9 meses, ele vai ter que encurtar caminho. Ele tem experiência e estofo para isso. Como disse o Roger, concorda, a seleção tem bons atletas, é uma geração boa, não é a maior geração da história do futebol brasileiro, mas é uma boa geração que pode competir no nível com as melhores seleções. Só que hoje a gente não tem nada. Não tem nada, é começar do zero mesmo. Acho que os jogos contra o Japão e a Coreia, eles vão dar o início do trabalho do Ancelotti. O que ele fez agora foi juntando o caquinho aqui e tal, para arrumar, classificou e vambora agora. Então, a partir de outubro é que eu acho que começa o trabalho dele, cara. Porque, assim, eu assim, nos 4 jogos da seleção, eu trabalhei em 3, eu não trabalhei no jogo contra o Equador. Eu não vi nada, assim, que fala assim, nossa, o Ancelotti chegou. Para mim, tá mais do mesmo. Concordo com você, nem sei se daria tempo de ter... Não, e nem é culpa dele não, Exato, tá? Não é culpa dele não, assim. É que o que eu acho é que a gente não deve se empolgar com esses resultados do Ancelotti. Eu acho que tem que arregaçar a manga e trabalhar. Concordo.
E assim, acho que ele termina as eliminatórias, nas minhas contas, com 7 titulares. Alisson, indiscutível. Marquinhos, indiscutível. Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha e Vini. Restando uma vaga para o comando do ataque, se é que vai ter centroavante. Uma vaga que você tanto quer ver no meio campo. Neymar, Paquetá. E a definição dos laterais, que eu acho que vai ser Militão na direita. Mas a gente tem muita água para passar embaixo da ponte. Ele está construindo uma base. Sim. Ou seja, ele nem base ele tinha antes para começar, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo, um técnico num clube assume, mas já tem uma base ali no clube e tal, é melhorar o que já tem uma base. Ele nem base ele tinha. E o dia a dia, né? Exato. Ele também não tem Claro, dia a dia. né? 4 técnicos, Não, uma zona. 76 jogadores relacionados. 76. Você quer que eu mostre antes do seu boa tarde ou você quer já dar boa tarde antes de mostrar todo mundo que foi convocado? Não, eu acho que eu prefiro dar o boa tarde antes. Então, bem-vindo, Serginho. Até porque eu tô aqui já... Agoniado. Agoniado, porque boa tarde a todo mundo que nos assiste, porque eu concordo com muita coisa que foi dita aqui, discordo de várias, né? E essa é a vantagem desse nosso boteco que começou antes de a gente entrar no ar. A gente estava quase brigando, né, Roger, aqui, todos nós. Brigando não, a gente não briga. Enfim, né, um boteco agressivo, vamos chamar, um passivo-agressivo, né? E eu acho o seguinte, o que o Eric fala, não tem nada. Se olhar concretamente, não tem nada pronto mesmo. Não tem nada pronto. A nova gestão Ancelotti não tem ainda nenhum produto pronto. Agora, eu acho que tem vários fragmentos importantes que eu acho que já tem identidade dele. O principal é algo que é invisível, que é a tal da hierarquia. Você olha para o Ancelotti, você sabe que tem um chefe. Eu acho que isso aí não é pouca coisa, né? Você saber que tem alguém que tem uma experiência e que vai reagindo conforme as situações aparecem. E já apareceram algumas situações e eu acho que ele reagiu bem, né, em escalação, em trocas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fez algumas mexidas. Eu acho que a volta do Casemiro é uma mexida muito importante, significativa para a seleção. Deu segurança, a gente quase que tem um terceiro zagueiro em alguns momentos do jogo, quando precisa, e ao mesmo tempo tem um cara experiente no meio campo. Aliás, o único gol que sofremos foi sem o Casemiro, foi ontem, com o Ancelotti. Pois é. Mas não jogamos contra ninguém, hein? Sim? Sim. Né? Concordo? Ataque do Paraguai, ataque do Chile. Concordo. E o Equador. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é uma preocupação do Ancelotti, que ele já deixou nas entrelinhas, né? Ele precisa povoar mais o meio-campo. E aí, voltando ao que o Roger estava falando, puxa, a gente não achou o jogador. E não vai achar, né, Roger? Não consigo enxergar. A gente não vai achar. Nesses 9 meses, alguém que a gente possa... A questão não é o jogador. A questão é como é que nós vamos dispor esses jogadores e se organizar para eles se agruparem quando estão defendendo, se agruparem quando estão atacando. Na minha opinião, a solução mais próxima, assim, que tem mais chance de funcionar, eu acho que é o Paquetá no meio, para ajudar a povoar o meio-campo. O Rafinha, para mim, é um enigma. O Rafinha tem algumas funções diferentes, pode inclusive jogar no meio também. Eu acho que é possível. O Rafinha tem essa capacidade. Eu não duvidaria se ele fosse um dos jogadores ali de meio campo e a gente tendo um outro ponta direita, um outro ponta esquerda, se a gente quiser chamar assim. E eu acho que a outra coisa importante que apareceu nos últimos jogos é a questão do centroavante. Que a gente tem primeiro o Matheus fazendo, não a centroavância, né, mas rodando, buscando a bola, abrindo espaço, e agora o João Pedro. Então eu acho que o desenho mais ou menos ali do meio para frente, eu acho que está um pouquinho, não vou dizer desenhado, mas tem fragmentos. Tem coisas que precisam ser trabalhadas, a gente vai ter alguns jogos para isso. Eu sou um pouquinho mais esperançoso que o Eric olhando para trás. Mas os jogadores que o Ancelotti tem à disposição são os mesmos que estavam com o Diniz e com o Dorival. A questão não é jogador. A questão assim, não é jogador. Você fala assim, a gente tem fragmentos com jogadores que pro meio para frente. São os mesmos que estavam. Fragmentos de mecânica de jogo. Isso que eu quero dizer. Você lembra o ataque da seleção que perdeu de 4 da Argentina? Lembro. Rodrigo, Rafinha, Vinícius e Matheus Cunha. É isso aí.
São E o os meio quatro que campo, você e o tá meio falando. campo, e o meio Tinha no meio campo, campo dois, tinha dois no meio João campo. Gomes entrou no segundo. Joelinton e um volante. Joelinton E não é o Garcia André. Por isso que eu tô dizendo, não é Joelinton jogador André. o problema. Joelinton, mais um no meio campo que estava convocado. Não, aí. porque você falou assim, Foi a gente cortado. hoje tem fragmentos do meio pra frente. Mas assim, os fragmentos já estavam ali. Mas não é jogador, é isso que eu quero dizer. Então, não é jogador novo. Por isso que eu falo que a gente tem atacantes espetaculares, mas se botar 4 atacantes num jogo de alto nível, Não joga. a gente vai ter Tô contigo. seríssimas Tô contigo. dificuldades. Que aconteceu na Argentina, por exemplo. Claramente na Argentina. Tudo bem, a gente tinha muitas ali. A gente jogou com o Wesley, um dos primeiros jogos dele, se não o primeiro. Jogou com o Murilo, o primeiro jogo dele. Jogou com o Joelinton e André, que eram 2 jogadores ali sem tanta experiência Entrosamento com a camisa também, né? brasileira. Então foram várias modificações. Próprio Bento no gol. Mas você vê do meio Então, pra 4 caras na os frente quatro, que são... exatamente. Que possivelmente podem ser os 4 da Copa. É porque né? a gente, naquele jogo, esperava, olha, tem tantas modificações que a expectativa é que ele coloque aí 3, 4 no meio campo, vai jogar contra a melhor seleção do mundo hoje, Sem fora o de Messi. casa, bota 4, 5 no meio campo, povou, vai E duelar, que tenha vai força brigar, no vai meio, ganhar né? E que tem dividida, força no meio. exatamente, vai ganhando volume, vai, né, mastigando o jogo. Não, foi com 4 atacantes, temos 4 craques, vamos com os 4. Tomamos Em 4. Buenos Aires. Tomamos 4, era pra ter tomado 7, Sim, 8. em Buenos Aires. Mas é isso, eu acho que é um... Agora ele vai começar a esboçar aquilo que ele quer. Ele E já se a viu gente parar algumas pra coisas. pensar, né, Roger? A força do Real Madrid do Ancelotti foi muito no meio campo também, com Casemiro, Kroos e Modric. E o Valverde. E o Valverde, O Valverde depois, que numa sempre segunda vinha por geração, fora. né? Então, E ó. é o que o Roger falou, a questão do meio-campo ela é muito importante. Hoje, se você for olhar para as principais seleções do mundo, o meio-campo sempre é muito forte. E com uma dinâmica que a gente ainda não encontrou. Os 3 meninos de Portugal, eles jogam em todas. Vitinha, o João e o Bruno. Cara, é uma dinâmica, e quando joga o Bernardo Silva, às Ainda tem vezes. o Bernardo. Né? Que não jogou contra a Armênia, mas ontem jogou. cansado já, mas né? é uma Mas, meu dinâmica Deus, e tal. Aí é você um pega o da cansado Espanha, que na Copa do Mundo você vai Rodri, ver é Fabian Ruiz, é o... Merino. é a dinâmica. Pedri. É uma movimentação, não sei o que, os da Argentina agora. Gavi também quando tá, né? Então, assim, essa muito- dinâmica a Não, gente da não Argentina é o consegue maior exemplo encontrar. disso. É um controle de jogo, é um controle Sim, que a gente Enzo, não Depou, tem. McAllister, você não sabe quem é o 5, quem é Que o foi 8. o segredo do Chelsea campeão na Copa do Concordo. Mundo de Clubes, no Concordo. meio campo também. Concordo. Contra um Com PSG Caicedo fortíssimo e- também. E sem querer Enzo. alimentar a polêmica, também era o segredo da Croácia, com Sem Kovacic, dúvida. Brozovic, Modric. E é isso que a gente não tem. Eu não consigo enxergar na seleção brasileira essa disponibilidade de jogadores Vou te que mostrar consigam todos os jogadores fazer esse convocados. carrossel Concordo, do meio-campo concordo. hoje. Hoje o meio-campo é um carrossel. Você tem que ter o 5 que vira 10, o 10 que vira 5, o que vira 8, o que vira 11, o que vira 7. Esse carrossel de meio-campo com jogadores de altíssima qualidade técnica, a gente não tem. Não tem mesmo. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a seleção vive apenas uma fase ruim e logo vai se recuperar? Ou realmente estamos diante da pior geração da nossa história? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse.